O assunto desta aula será o dipolo elétrico. O dipolo elétrico é constituído por duas cargas pontuais de magnitudes iguais, porém sinais opostos, separadas por uma certa distância que eu chamarei de d. Vamos representar o nosso sistema, então. Eu tenho aqui uma carga pontual positiva, cuja magnitude é Q. Este Q é maior do que zero. Terei, a uma dada distância desta carga positiva, uma carga negativa de igual magnitude, e eu definirei um vetor apontando da carga negativa para a carga positiva. Que eu chamarei de P. Eu definirei P como sendo igual ao produto da carga que, pela distância de separação, que eu chamarei de D, e eu vou definir a sua direção por um versor Z. Sendo que este D é a nossa distância de separação. Este vetor P será o nosso momentum de dipolo elétrico. Note que o nosso vetor momentum de dipolo aponta no sentido oposto ao que convencionamos para o campo elétrico. Vimos que as linhas de campo elétrico se originam nas cargas positivas e desaparecem nas cargas negativas, enquanto que o momentum de dipolo elétrico aponta na direção da carga negativa para a positiva. E ele possui seu módulo dado pelo produto Q vezes D, magnitude de cada carga vezes a distância. O nosso objetivo agora será calcular o potencial elétrico a uma dada distância R do centro do dipolo. Vamos representar o nosso sistema em coordenadas esféricas. Vou colocar uma carga mais Q nesta posição, terei uma carga menos Q nesta posição e temos o nosso vetor momentum de dipolo P. Eu vou representar como referência para o nosso sistema o eixo Z, que é aquele sobre o qual o dipolo está localizado. E eu precisarei também, como sempre fazemos quando lidamos com coordenadas cilíndricas ou esféricas, representar o nosso eixo X, que é a referência para o ângulo φ. Vou colocá-lo passando exatamente pelo centro do nosso dipolo. O eixo Y não será necessário. Então, tomando como base a origem de nosso sistema de coordenadas no centro do dipolo ao longo de Z, e que as cargas estão separadas por uma distância D, a coordenada ao longo de Z da carga positiva será D sobre 2 e a coordenada da carga negativa será menos D sobre 2. Vamos representar um vetor R
qualquer no sistema de coordenadas esféricas. Ele se originará na origem do sistema de coordenadas e terminará no dado ponto P, no qual eu quero calcular o potencial. Será caracterizado por uma dada extensão R, eu vou chamar de vetor R, fará um dado ângulo θ com o eixo Z e a sua projeção no plano XY fará um dado ângulo φ com o eixo X. Por simetria, nós não devemos esperar que o potencial dependa deste ângulo φ. Nós podemos esperar uma dependência com a distância r até a origem do dipolo e com o ângulo θ que o nosso vetor r faz com o dipolo. Potencial é dado por carga sobre distância. Então, nós precisamos definir a distância de cada carga, mais Q e menos Q, até o ponto P. Vou representar os vetores distância das cargas como sendo R+ e R-. Este será o nosso vetor R-, que vai da carga negativa até o ponto P, e este será o nosso vetor R+, que vai da carga positiva até o ponto P. Com isso, nós podemos escrever o potencial devido a cada carga em P. Temos que o potencial da carga positiva, que eu chamarei de V+, é dado por 1 sobre 4π ε0, carga, que seria mais Q, sobre a distância até o ponto P, que é R+. O potencial devido à carga negativa será dado por 1 sobre 4π ε0. A carga, neste caso, é menos Q. Então, temos um sinal de menos, o módulo da carga, sobre a distância, que agora é R-. Se nós quisermos obter o potencial total devido ao dipolo, basta somarmos o potencial devido às duas cargas. Temos que V do dipolo será igual a V mais V menos, teríamos Q sobre R mais menos Q sobre R menos. Eu posso achar o denominador comum, que nos fornecerá então Q sobre 4π ε0 R menos R+ sobre R+, R-. Essa expressão está correta e é uma solução válida para o nosso problema. Todos os dados eu tenho nesta figura. Entretanto, ela exige o conhecimento de R+ e R-. Vamos obter uma solução mais prática, deixando o nosso resultado em termos das coordenadas do meu sistema de referência. R, θ e, no caso, seria φ, mas como nós vimos, por simetria, o potencial não dependerá de φ. Para isso, vou começar representando estes dois triângulos dessa figura, em separado. Este será o lado
d sobre 2 vou representar agora este lado R+, e por último teremos este lado R. Aqui nós temos nosso ângulo θ. Este é o triângulo superior. Vou representar também o triângulo inferior, que compartilha este mesmo lado R. Aqui temos também d sobre 2. E teremos daqui até aqui o nosso R-. Vamos aplicar nesta figura a lei dos cossenos. Nesse triângulo superior, nós temos que R mais ao quadrado será igual a R ao quadrado menos o produto dos dois outros lados, vezes 2, ou seja, 2 vezes R vezes d sobre 2, vezes o cosseno do ângulo entre esses lados, ou seja, θ, mais o quadrado de d sobre 2. Vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo de baixo, para obtermos R-. R- ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado menos 2 vezes R vezes d sobre 2 vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Se daqui até aqui nós temos π e neste triângulo nós temos θ, o que nos sobra é π menos θ. Então teremos aqui o cosseno de π menos θ mais o quadrado de d sobre 2. Porém, nós temos que o cosseno de π menos θ é menos o cosseno de θ. Desta forma, nós ficamos com R mais ao quadrado igual a R ao quadrado. Esse 2 corta com esse 2, então fica menos R de cosseno de θ mais d sobre 2 ao quadrado. E R menos ao quadrado nos fornecerá R ao quadrado mais R de cosseno de θ, porque temos menos aqui, e cosseno de π menos θ é menos cosseno de θ, mais d sobre 2 ao quadrado. Vemos que, se nós queremos R+, temos R ao quadrado menos RD. Se nós queremos R-, temos R ao quadrado mais RD. Nós trocamos o sinal. Eu vou reescrever essas duas expressões de uma forma mais resumida. Teremos que R mais menos, eu estou tirando a raiz e colocando o R em evidência. Isso será R que multiplica 1 menos mais, ou seja, se eu quero o sinal superior, eu escolho o sinal superior aqui dentro. Se eu quero esse sinal inferior, eu escolho o sinal inferior aqui dentro. D sobre R cosseno de θ mais D sobre 2R ao quadrado. E aqui nós temos R mais o R menos ao quadrado. Aqui nós temos apenas R mais menos. Então, eu vou tirar a raiz. O potencial será obtido simplesmente substituindo essa expressão para R mais e R menos na expressão do potencial. E obtemos uma expressão como nós queríamos, em termos de R, θ e da distância de separação entre as cargas. Entretanto, o dipolo elétrico é comumente utilizado
na descrição de moléculas. E essas moléculas possuem dimensões microscópicas da ordem de 10 a menos 6 metros, ou até mesmo inferiores. Se nós queremos utilizar o nosso potencial de dipolo para dimensões R macroscópicas, faz sentido utilizarmos uma aproximação em que D é muito menor do que R. Com isso, nós podemos já desprezar este termo D sobre 2R ao quadrado. Ele será muito menor do que 1 ou D sobre R cosseno de θ. Então vamos reescrever essa expressão, R mais menos, agora será semelhante a R. Eu vou desprezar esse termo D sobre 2R ao quadrado. Ficamos com 1 menos mais D sobre R cosseno de θ. Porém, isto por sua vez é semelhante, é um resultado de expansão de funções em série de Taylor a R, que multiplica 1 menos mais D sobre 2R cosseno de θ. Vamos prosseguir nos nossos cálculos. Por favor, copie esta expressão para o potencial e essa expressão para R mais ou menos, que nós vamos utilizá-la na expressão para o potencial elétrico do dipolo. Nós precisamos de R menos menos R mais no numerador e do produto R mais R menos no denominador, tendo como base aquela expressão que obtivemos para R mais menos na aproximação de D muito menor do que R. Vamos analisar cada termo que aparece no potencial. Temos que R menos menos R mais será semelhante a R, que multiplica 1 mais D sobre 2R cosseno de θ, menos R, que multiplica 1 menos D sobre 2R cosseno de θ. Ao final, isso nos fornecerá simplesmente D cosseno de θ. Vamos analisar o denominador. R mais R menos será semelhante a R ao quadrado, que multiplica 1 menos D sobre 2R cosseno de θ, que multiplica 1 mais D sobre 2R cosseno de θ. Aqui temos 1 menos alguma coisa multiplicando 1 mais alguma coisa. Isso será igual a quadrado de 1 menos o quadrado desta coisa. Então, ficamos com R ao quadrado, que multiplica 1 menos D sobre 2R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Mas nós já expandimos R mais e R menos em série de Taylor, considerando que os termos D sobre R ao quadrado podem ser desprezados. Então, por consistência, eu vou desprezar este termo aqui também. E isto, então, será simplesmente R ao quadrado. Retornando à nossa expressão para o potencial de dipolo, teremos que V para D muito menor do que R será dado por Q sobre 4π ε0, numerador D cosseno de θ sobre o denominador R ao quadrado. Lembrando que o módulo do nosso momentum de dipolo, ou seja, P é igual a carga vezes a distância de separação entre as cargas. E nós temos isso aqui, Q vezes D. Então vamos escrever como sendo 1 sobre 4π ε0, P cosseno de θ sobre R2. Porém, nós temos que P está alinhado, como nós vimos, ao longo do eixo Z. E o nosso vetor R, eu vou aqui representar simplesmente seu versor, faz um ângulo θ com o eixo Z. Logo, P cosseno de θ
eu posso escrever como sendo simplesmente o produto escalar de P com R versor. Este, então, é o potencial que nós vamos usar, que nós vamos efetivamente trabalhar no nosso curso e que possivelmente vocês usarão nas disciplinas mais avançadas. Nós, em geral, utilizamos a aproximação de D muito menor do que R. Podemos agora, dado o potencial, obter o campo elétrico associado a este potencial. Para fazermos isso, nós vamos tomar o negativo do gradiente deste potencial. Lembrando, nós estamos em coordenadas esféricas. Precisamos da expressão para o gradiente em coordenadas esféricas que vocês encontram ou nos apêndices dos livros ou nas contracapas. Então, o gradiente de V será dado por dV dr na direção R mais 1 sobre R dV dθ na direção θ mais 1 sobre R seno de θ dV dφ na direção φ. Nós já podemos perceber que não teremos esse termo dV dφ, porque o nosso potencial não depende de φ. Ele depende apenas de R e de θ. Tomando o gradiente, teremos que del V será igual a dV dr. Eu tenho aqui R elevado a menos 2, então cairá um 2 com sinal negativo e teremos R3. Isso nos fornecerá menos P sobre 4π ε0. 2 cosseno de θ sobre R3 na direção R. E agora nós temos 1 sobre R dV dθ. Derivada do cosseno é menos o seno. Então colocarei o termo constante P sobre 4π ε0 menos seno de θ na direção θ e mantém o R2. Vemos que nós temos alguns termos em comum. P sobre 4π ε0 e R3. E também P sobre 4π ε0 e R multiplicando R2 que nos fornece R3. Colocando já esses termos em evidência e tomando o sinal negativo para o gradiente, obtemos o nosso campo elétrico do dipolo. Temos então que E, que dependerá de R e de θ, será dado por P sobre 4π ε0, que multiplica 2 cosseno de θ na direção R, mais seno de θ na direção θ, sobre R3. Vejam que interessante este resultado. O campo associado a um dipolo elétrico tem sua intensidade variando com o cubo da distância até ele. Evidentemente, quando lidamos com D muito menor do que R. Este é um resultado extremamente importante que vocês deverão ter sempre em mente. Muitas vezes alguém poderá falar: eu utilizei a aproximação de dipolo elétrico nesta parte de meus cálculos. O que isso significa? Significa que ele está em condições tais que ele pode considerar que o campo elétrico caiu com o cubo da distância até determinado ponto, que é a origem do seu sistema. Eu gostaria agora de fazer uma discussão sobre a lei de Gauss. Nós vimos que, para que a lei de Gauss assuma aquela forma simples, em que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície S fechada nos fornece simplesmente a carga total envolta por essa superfície, o campo elétrico deve depender do inverso do quadrado da distância. Mas aqui nós temos um campo elétrico dependente do inverso do cubo da distância. Quais as consequências que isso tem para a lei de Gauss? Temos uma contradição com aquilo que nós justificamos anteriormente? Bom, vamos supor uma esfera de raio R envolvendo o dipolo. Esta será a nossa gaussiana. Nós temos aqui o nosso P e concêntrico ao centro do dipolo, vamos considerar uma gaussiana esférica com um certo raio R. Neste caso, nosso elemento de área será dado por R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. O nosso versor normal
a este elemento infinitesimal de área será simplesmente o versor R. Vamos obter então o fluxo referente a este campo do dipolo, ou seja, temos aqui a integral ao longo da gaussiana S da densidade de fluxo elétrico, produto escalar com a normal integrada ao longo da superfície. Vamos fazer a integração da área. Temos a integral de 0 até π seno de θ. Temos a integral de 0 a 2π em dφ. E o nosso integrando será r ao quadrado multiplicando o nosso campo. P sobre 4π. Eu não vou colocar o ε0 porque D é exatamente ε0 e. Então o ε0 se cancela. Multiplicando 2 cosseno de θ sobre R3. Cancelando esse 4π com esse 2 e o R2 com R3, nós vamos obter, colocando termos constantes para fora da integral e já efetuando a integração em φ, que é trivial, vai fornecer simplesmente 2π, ficaremos com P sobre R, a integral de 0 até π, o seno de θ, que multiplica o cosseno de θ, que multiplica dθ. Isso corresponde a P sobre R, integral de 0 a π do seno de 2θ sobre 2, que será 0. Porém, qual que é a carga total envolta pela gaussiana? Nós temos menos Q mais Q, que é igual a 0. Logo, o fluxo do campo elétrico, mesmo dependendo com o inverso do cubo da distância, continua nos dando a carga total envolta pela gaussiana. Ou seja, nós não temos nenhuma contradição aqui com a lei de Gauss.